Todos duvidavam dela e cochichavam pelas costas. O professor tentou envergonhá-la na frente de todo mundo, mas quando ela pegou o giz, fez algo que ninguém esperava. Fernanda Souza entrou na sala com a mochila bem ajustada, sentindo o ambiente parado e carregado, como se as paredes guardassem anos de expectativas. Ela já estava acostumada a entrar em espaços onde as pessoas a julgavam antes mesmo de ela falar, mas hoje o clima era diferente. Ela se acomodou perto do quadro e abriu seu caderno enquanto os colegas murmuravam baixinho, trocavam olhares ou ficavam grudados no celular, esperando a aula começar. A sala era enorme, com teto alto, fileiras de carteiras que se estendiam até o fundo e um grande quadro negro dominando a frente, um lugar feito para fazer os alunos se sentirem pequenos e lembrá-los de que precisavam conquistar seu espaço. O professor Ricardo Almeida entrou e, com sua presença, fez o silêncio reinar imediatamente. Ele era conhecido por ser brilhante, porém exigente. Um professor que gostava de desafiar os alunos para depois transformá-los. Nem todo mundo tinha essa chance. Fernanda já tinha passado por muita pressão. Noites longas, exercícios complicados e competições em que um único erro podia custar tudo. Mas hoje não era só para provar que ela entendia de cálculo. Era para mostrar que ela pertencia ali. O professor Almeida colocou seu caderno de couro sobre a mesa, olhando pela sala, passando por alunos com roupas estilosas e depois fixando o olhar em Fernanda. Com um sorriso quase de escárnio, ele disse: "Senhorita Souza, mostre do que você é capaz. Venha até o quadro e resolva este problema." Um murmúrio se espalhou pela sala. Não era apenas o som dos alunos se ajeitando, mas algo que demonstrava interesse real, até mesmo um pouco de diversão. Fernanda percebeu na hora que aquilo era mais do que um simples teste. Ela fechou o caderno, levantou-se e caminhou com passos firmes até o quadro. Não tinha intenção de se apressar nem de demonstrar nervosismo, pois sabia que qualquer sinal de insegurança só confirmaria as dúvidas dos outros. O professor Almeida entregou a ela o giz e se afastou, enquanto ela observava a equação. Uma função de várias variáveis feita para fazer qualquer um tropeçar, exigindo precisão e intuição. Não era impossível, mas era complexa o bastante para ser um desafio. Então, por trás dela, ela ouviu um sussurro: "Tenho certeza de que ela vai errar." Outra voz, mais cética do que cruel, completou: "Vamos ver se ela sabe nem por onde começar." Fernanda ignorou esses comentários. Os números sempre fizeram sentido para ela de um jeito que outros não conseguiam. O desafio não era se ela conseguiria resolver o problema, mas se os colegas estavam prontos para vê-la brilhar. Inspirando fundo, ela tocou o giz no quadro e começou a escrever. Com cada traço, a sala ia ficando em silêncio. O barulho dos papéis e o batucar dos canetas foram desaparecendo enquanto todos os olhos se fixavam nela. Com muita precisão, ela escreveu os primeiros passos sem hesitar. Não era só para chegar à resposta certa, mas para fazê-lo de forma eficiente. Em vez do método convencional, Fernanda descobriu um caminho mais direto, que só quem realmente entende da matéria conseguiria enxergar. O professor Almeida, com os braços cruzados, a observava atentamente. Seu olhar calmo se tornava mais sério enquanto ela prosseguia. Ele não estava ali apenas para assistir. Esperava que ela cometesse um erro. Quando Fernanda chegou à metade da solução, fez uma pausa rápida para conferir seu trabalho. Não por dúvida, mas por costume, já que sabia que cada movimento seu seria analisado. Os comentários iniciais se calaram e os alunos que antes sorriam com autoconfiança se aproximaram um pouco mais para ver melhor. Ela continuou, e a solução se desenrolou passo a passo, exatamente como ela previa. Alguém murmurou atrás dela: "Nossa, ela realmente está fazendo isso." E outra voz, quase que com relutância, disse: "E ela está fazendo rápido." O professor Almeida limpou a garganta e mudou um pouco a postura. "Certifique-se de não pular nenhum passo importante, senhorita Souza," disse com um tom firme, mas calmo. Fernanda não se virou. Sua maneira serena e confiante fez com que a reação na sala fosse mínima, enquanto ela finalizava sua equação
cercava a resposta e deixava o giz no apoio abaixo do quadro. Por um momento, o silêncio tomou conta, como se todos estivessem prendendo a respiração. O professor Almeida avançou e examinou seu trabalho com cuidado, passando o dedo por cada etapa, em busca de algum erro. Fernanda permaneceu com os braços cruzados, esperando. Depois de um longo instante, ele soltou um breve suspiro e, movendo o maxilar, voltou-se para a classe. Uma abordagem pouco convencional, disse, mas correta. Suas palavras traziam uma surpresa que ele mesmo não esperava. Então, do fundo da sala, uma voz se fez ouvir, não só dizendo correto, mas isso foi brilhante. A professora Camila Oliveira se levantou. Enquanto um dos professores reconhecia o desempenho dela, o outro ainda parecia relutante em ceder totalmente àquele momento. O professor Almeida começou a bater levemente com os dedos na mesa, processando o que acabara de acontecer. Seu sorriso confiante havia desaparecido, substituído por uma expressão séria enquanto ele reexaminava o trabalho de Fernanda, procurando algum erro ou fraqueza que lhe permitisse retomar o controle. Os alunos estavam grudados em cada palavra, esperando ansiosos pelo próximo movimento. Fernanda sentia todos aqueles olhares, a mudança na opinião dos colegas. Alguns tinham esperado que ela falhasse, mas agora todos aguardavam a próxima reação do professor Almeida. Interessante, disse ele finalmente, com tom medido. Vamos analisar isso mais de perto. Fernanda expirou silenciosamente, já antecipando o que viria a seguir. Quando alguém como o professor Almeida perdia o controle da narrativa, tentava recuperá-lo desviando a atenção. Ele pegou um novo pedaço de giz, sublinhou uma parte da solução dela e disse: "Você escolheu ignorar o método tradicional e foi direto para a transformação derivada. Explique para mim, senhorita Souza, por que você achou que esse era o melhor caminho?" Foi uma pergunta sutil, uma armadilha que não questionava sua resposta, mas sim sua autoridade para tomar tal decisão. Fernanda permaneceu tranquila. "O método padrão adiciona etapas desnecessárias", explicou com convicção. "E meu jeito elimina cálculos redundantes, chegando à resposta de forma mais rápida." Alguns colegas se mexeram nas carteiras e outros começaram a anotar, percebendo que Fernanda acabara de mostrar uma maneira mais eficaz de resolver o problema do que a que sempre haviam aprendido. O professor Almeida ergueu uma sobrancelha e com um olhar indecifrável perguntou: "E se eu disser que pular etapas pode levar a erros?" Fernanda manteve o olhar fixo nele e respondeu: "Pode, mas não nesse caso." Uma risadinha suave se espalhou pela sala e a tensão diminuiu um pouco quando os alunos começaram a compreender o que estava acontecendo. O professor Almeida apertou os lábios e segurou o giz com mais firmeza. "A confiança é admirável, senhorita Souza, mas vamos testar isso mais uma vez", disse, voltando ao quadro. Com movimentos rápidos escreveu outra equação, ainda mais complexa, cheia de variáveis, limites e expoentes, projetada para confundir quem tentasse resolvê-la sem pensar bem. Ele se afastou e disse: "Vamos ver se seu método funciona aqui também." Sem hesitar, Fernanda se aproximou novamente. Pegou o giz e examinou a nova equação. Estava claro que era difícil, mas dificuldade não era obstáculo para ela. Começou a escrever novamente, e o clima na sala mudou. Não só havia expectativa, mas também um interesse genuíno. Aqueles que antes mal anotavam, agora se inclinavam, com canetas em mãos, para copiar cada movimento. Com a mesma precisão e calma, ela avançou nas primeiras transformações, sem parar ou duvidar. O quadro se encheu rapidamente com seus cálculos. Cada linha se conectava suavemente à próxima. Passaram 5 minutos, depois até 10, enquanto o professor Almeida observava em silêncio o desenrolar do problema. Finalmente, Fernanda concluiu sua solução, cercou a resposta, tampou o marcador e se virou para ele. "Essa é a solução", disse. O professor Almeida olhou para o quadro. Seu rosto não revelava nada, mas o silêncio dele falava por si só. Nesse momento, a professora Oliveira se levantou e disse: "Isso foi simplesmente genial", enquanto se dirigia ao quadro.
Enquanto os dois professores ainda refletiam sobre o ocorrido, a atmosfera entre os alunos havia mudado completamente. O que começou como um teste discreto das habilidades de Fernanda se transformou em algo inegável. Aqueles que antes mal a notavam agora estavam atentos, com expressões que iam da curiosidade ao genuíno espanto. Alguns até cochichavam entre si. "Você viu isso?" murmurou um. "Ela pulou 3 etapas e ainda acertou", disse outro. Fernanda ouviu os comentários, mas voltou para seu lugar com a mesma tranquilidade, como se nada tivesse alterado sua percepção de si mesma. A professora Oliveira, agora próxima ao quadro, cruzou os braços e examinou o trabalho com atenção. "Não só está correto", comentou, "como mostra uma otimização que a maioria nem sequer pensaria." Então ela olhou para o professor Almeida e acrescentou: "Você deveria estar impressionado." Por um breve instante, o professor Almeida contraiu a mandíbula, um gesto tão rápido que quase passou despercebido. Ele se limpou a garganta, ajustou a gravata e deu um passo à frente. "É, sem dúvida, uma abordagem diferente", disse, pegando o giz. "Mas vamos analisar isso com calma." A professora Oliveira o interrompeu gentilmente. "Não precisa. Eu já conferi. Está perfeito." Pela primeira vez, o professor Almeida hesitou. Ele tinha construído sua reputação como a autoridade máxima na sala, aquele que decidia o que era certo, aceitável e digno de elogios. Mas ali estava uma aluna de primeiro ano que ele claramente subestimara, desafiando aquela regra tácita sem dizer uma palavra. Fernanda manteve o olhar fixo à frente, esperando o próximo movimento. A poucos lugares, um aluno que antes tinha zombado levantou a mão timidamente. "Professor, poderia Fernanda explicar como encontrou essa forma abreviada? Eu jamais teria pensado nisso." Fernanda piscou, um pouco surpresa. Ela esperava resistência ou rejeição, mas aquilo era diferente. A professora Oliveira assentiu e disse: "Essa é uma ótima ideia. Pode nos explicar seu raciocínio?" Pela primeira vez naquele dia, Fernanda hesitou, não por insegurança, mas porque nunca haviam pedido para ela detalhar seu processo de pensamento de forma tão aberta. Ela olhou para o quadro, organizou suas ideias e começou. "Primeiro, analisei a estrutura da equação. Em vez de seguir os passos tradicionais, percebi um padrão nos coeficientes que me permitiu fatorar alguns termos logo no início, simplificando o problema antes mesmo de resolvê-lo." Alguns alunos assentiram, outros anotaram com entusiasmo, enquanto alguns encaravam o quadro como se o vissem pela primeira vez. "Por isso você pulou o segundo passo", murmurou alguém baixinho, quase para si mesmo. "Não foi por acaso, foi de propósito." A professora Oliveira sorriu levemente. "Exatamente." O professor Almeida continuou a observar como o clima na sala mudava. Os alunos que antes aceitavam suas decisões sem questionar agora olhavam para Fernanda com um respeito renovado. Esse respeito não veio de imediato nem foi universal, mas já se fazia notar, desmanchando os preconceitos que a cercavam desde sua entrada. Fernanda não precisava da aprovação dos outros. Ela nunca a buscara, mas ver a dúvida se transformar em reconhecimento era, por si só, uma vitória. Contudo, o verdadeiro momento decisivo ainda estava por vir. Dependia da reação do professor Almeida. Ele ficou parado em frente ao quadro, vendo seu controle escorrer pelos dedos, enquanto toda a atenção se concentrava em Fernanda, em seu trabalho e na constatação de que ela não era apenas capaz, mas extraordinária. Ele sentia a mudança no ar. Os alunos que antes pendiam de cada palavra dele, agora o observavam, esperando ansiosamente por sua resposta. Sua mão apertou, ainda mais o giz. Finalmente ele disse com um tom neutro: "Parece que, senhorita Souza, você tem uma maneira muito particular de abordar o conteúdo." A palavra particular soava quase como uma crítica velada. A professora Oliveira, a poucos passos de distância, reagiu de imediato. "Eu diria que é avançada", comentou, inclinando a cabeça levemente. "Você não só resolveu o problema, como o otimizou."
Isso não é apenas talento, é maestria. Os lábios do professor Almeida se comprimiram em uma linha fina. Ele se sentiu encurralado, e seus métodos habituais já não funcionavam, principalmente agora que Fernanda se provara de forma tão contundente com o apoio da professora Oliveira. Então, fez o que sabia fazer melhor. Ajustou a gravata, forçou, um sorriso discreto e disse: "Bem, veremos como você se sai na próxima prova." Fernanda não demonstrou reação. Ela sabia exatamente o que ele queria dizer. Não era o fim, mas ela já tinha deixado claro seu ponto. Quando a aula terminou e os alunos começaram a arrumar suas coisas, os murmúrios voltaram, mas agora eram diferentes. Aqueles que antes a ignoravam, agora a olhavam com verdadeira curiosidade, alguns com admiração e outros com uma insegurança silenciosa, como se estivessem repensando seus preconceitos naquele exato momento. Um aluno, que anteriormente tinha zombado dela abertamente, hesitou enquanto arrumava suas coisas. "Ei", disse ele, esfregando o pescoço nervosamente. Isso foi realmente impressionante. Sem perder tempo, Fernanda respondeu. "Eu sei", disse soltando uma risadinha. Em seguida, jogou a mochila por cima do ombro e caminhou até a porta com passos firmes. Ela passou anos provando seu valor em ambientes que não eram feitos para ela, e hoje foi apenas mais um dia. Mas algo havia mudado. Não só na sala, mas na forma como as pessoas a viam e como ela se via. Ela sempre soube do seu valor. E agora, finalmente, os outros também reconheciam isso. Porque respeito não se ganha com facilidade. Tem que ser conquistado. E ela havia conquistado o seu de forma incontestável. Fernanda saiu da sala. A porta se fechou com um clique atrás dela, e o ar fresco da tarde a atingiu, em nítido contraste com a tensão que preenchera o ambiente momentos antes. Ela respirou fundo, deixando os acontecimentos da última hora se assentarem. Não era apenas que ela havia resolvido o problema ou enfrentado o professor Almeida. Ela tinha feito a diferença. Ao tirar o celular do bolso e olhar distraidamente suas mensagens enquanto caminhava pelo campus, uma notificação apareceu. Seu amigo Diego havia mandado uma mensagem. "E aí, como foi a aula?" Pensando rápido, ela sorriu e digitou uma resposta. Fernanda escreveu: "Como sempre, mas hoje eu fiz o professor Almeida ficar sem palavras." Quase imediatamente Diego respondeu: "Sério? O que aconteceu?" Após pensar em como resumir tudo em poucas palavras, ela digitou: "Digamos que ele tentou me envergonhar e acabou se envergonhando sozinho." Diego respondeu em segundos: "Aquele cara sempre foi um problema. Já estava na hora de alguém colocá-lo no seu lugar." Fernanda deu uma risadinha leve. Ela sabia que uma única aula ou um momento não mudaria tudo. O professor Almeida não passaria a respeitá-la de uma hora para outra. Alguns alunos poderiam continuar a vê-la como uma forasteira, mas aquilo não era sobre eles. Era sobre cada estudante que viria depois dela, aqueles que entrariam naquela mesma sala, enfrentariam os mesmos desafios e sentiriam o mesmo peso das expectativas. Hoje ela abriu uma porta, fazendo com que todos a vissem não como uma exceção, mas exatamente como ela era, brilhante, sem pedir desculpas e firme. E isso importava. Ela guardou o celular e seguiu seu caminho com um passo mais leve do que antes. Porque respeito não é algo que se espera, é algo que se conquista, e ela vai conquistá-lo sempre. Se você já se sentiu subestimado, deixe que essa história te lembre, seu talento fala por si só. Você não precisa da permissão de ninguém para ser incrível. Continue em frente, provando o contrário, e compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir isso, apoiando mais histórias que realmente importam.